A segurança eterna do salvo. Vamos considerar a segurança eterna do salvo em 3 pontos. Primeiro, o que Deus afirma neste assunto. As Escrituras ensinam que a obra de salvar e de guardar o salvo é uma obra divina. O salvo, aliás, está na mão segura do Senhor Jesus, o qual garante a sua segurança. O salvo não está nas suas próprias mãos. João capítulo 6, versículo 37 e João capítulo 10, versículo 28, seria interessante nós pensarmos: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E dou-lhes a vida eterna, e ninguém hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estas 2 ocasiões, esses 2 versículos essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. Todo o propósito divino, inclusive aquilo que ainda está por se realizar, está na mão de Deus. Mas mesmo o futuro é tido como fato consumado. Deus predestinou os salvos para um destino elevadíssimo. Os chamou, os justificou e os glorificou. Como tudo neste programa depende de Deus, nada falta e nada pode faltar. A futura glorificação dos salvos é tida não apenas como fato garantido, mas como fato consumado. Veja essas verdades em Romanos capítulo 8, versículos 29 a 31. Eu vou citá-los. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O segundo ponto a ser analisado neste assunto da garantia da nossa salvação, podemos citar 7 passagens difíceis para ser explicadas. Pergunta-se: como é que fica esta garantia à luz das muitas tentações e frustrações que se encontram ao longo da vida do salvo? Hebreus capítulo 7, versículo 25 responde: portanto, pode também salvar, está falando de Cristo aqui, portanto, pode também salvar perfeitamente, ou de maneira completa, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus no céu intercede com Deus, e Ele mesmo age para guardar ou salvar completamente e para sempre aqueles que Ele salva. Não existe situação no qual Ele não possa nos guardar. Pode surgir uma outra pergunta: e se o salvo pecar? 1 João 2 e 1 responde: se alguém pecar, temos um advogado com o Pai. Este advogado é Cristo. Se por causa de um pecado um salvo pode perder a salvação, segue-se que o advogado celestial então falhou. Tal hipótese não se admite. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz: por uma só oblação, ou seja, sacrifício, aperfeiçoou, deixou completo para sempre os que são santificados. Através do sacrifício de Cristo, o salvo alcança uma posição permanente de salvação completa. Contra estas passagens bíblicas não há argumento, nem mesmo havendo casos graves e chocantes de desvio entre o povo de Deus. Nenhuma outra passagem
bíblica pode contradizer a verdade declarada neste versículo? Mas alguém pode perguntar: não temos que perseverar até o fim? Um versículo muito usado para tentar defender a tese que o salvo pode perder a salvação é aquele que se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 22, no capítulo 24, versículo 13. Marcos capítulo 13 e versículo 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Todas estas referências são para os dias da grande tribulação, onde os salvos da era da igreja já não estarão mais aqui. Naquele período de perseguição terrível, os salvos daquela época são animados a perseverarem firmes, pois no fim o Senhor virá para a sua libertação. Assim, serão salvos não do inferno, isto já é uma realidade para eles, mas salvos da mão cruel dos seus perseguidores e dos seus inimigos que estão perseguindo. Mas Pedro não fala de alguém que era salvo e voltou atrás, que talvez perdeu a salvação. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, nós lemos: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Na realidade, trata-se de um conhecimento superficial de Cristo. É isso que nós temos nessas pessoas desses versículos. Embora haja um afastamento temporário da corrupção que há no mundo, não há transformação. A natureza, como nós percebemos nestes versículos, continua a mesma. O cão não foi trocado a sua natureza, continua o cão. E a porca não foi trocada a sua natureza, continua a porca. O crente nunca é chamado de cão ou porca, é chamado de ovelha. Essas pessoas só disseram que eram salvas, mas nunca tiveram a realidade da salvação. Mas alguém pode dizer: mas Pedro não teve que se converter segunda vez? Lucas capítulo 22 e 32 diz: mas eu roguei por ti, as palavras do Senhor Jesus, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. É claro que a palavra converter-se, ao ser usado pelo Senhor Jesus Cristo a respeito da restauração de Pedro, se refere à sua conversão do erro e não da sua conversão das trevas para a luz. A prova se vê na oração do Senhor Jesus Cristo: para que a tua fé não desfaleça. Sua fé ficou firme, sua fé ficou em pé. Mas alguém pode também fazer uma outra sugestão: e o que aconteceu com Judas? É um dos casos mais usados para provar que a pessoa pode perder a salvação. Note o que é dito a respeito de Judas em João capítulo 6, versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era os que haviam de entregar. E quem era o que o havia de entregar, melhor. Judas não é um exemplo de um salvo
que perdeu a salvação, nunca aparece assim nas Escrituras. Neste versículo, ele é classificado entre os que não criam. Judas nunca creu em Cristo como Salvador. Em João capítulo 6, versículo 70, ele é chamado de um diabo, mesmo antes de trair ao Senhor Jesus. É totalmente inadmissível que este termo possa se referir a um salvo. Vamos agora analisar o terceiro ponto, que é seguro, mas não descuidado. O crente seguro, o salvo seguro, mas não descuidado. A grande verdade da segurança eterna do crente nunca é apresentada na Bíblia como algo que isenta o salvo de todo o compromisso de zelar e de cuidar da sua vida espiritual, sua vida moral. Note o que Paulo diz aos crentes de Tessalônica: abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo e alma, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 22 a 24. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.